Boa noite, boa noite. Vamos lá, nossa live de número 7. Deixa eu só convidar a doutora aqui. Vamos aguardar enquanto ela aceita. Aê! Oi, Tudo bem? Me ouve bem? te ouço bem. Tá me ouvindo bem também? 100%. Ótimo. Vamos lá, deixa eu só dar uma... Pessoal entrando aqui, vamos dar um tchauzinho. Olá, gente. Boa noite, tudo bem, doutora Isabelle Nakiri? Tudo bem, Thiago? E você? Como estão as Tudo coisas? jóia. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina felina. Para quem está entrando aí com a gente agora, essa live a gente vai tratar de assuntos que envolvem os gatos, né? Somente os gatos. Vamos falar sobre comportamento, sobre o manejo na clínica, sobre o manejo diagnóstico, sobre todo o trabalho que nós veterinários realizamos com os gatos na clínica. Né? Quero que a doutora Isabela aí se apresente para o pessoal, fala um pouquinho da sua formação, o porquê que você trabalha com gatos. Conta aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, eu sou Isabela Nakiri. Eu me formei em 2014 pela Unesp de Botucatu, tá? E desde pequenininha eu tenho uma afeição muito grande com felinos, né? Com os gatinhos. E aí, ao longo da minha formação, né? Eu fui acabando sempre tendendo mais aos felinos e aos equinos. Então, eles sempre foram as minhas paixões, principalmente. E quando eu me formei, um ano depois, eu abri uma clínica na cidade de Jandira. E aí, durante a minha carreira, foram 6 anos de clínica própria. Eu atendia muito felino, mas muito. 80% dos meus pacientes sempre foram felinos ao invés de caninos. E isso é totalmente atípico para uma clínica de bairro, para uma clínica veterinária convencional. E aí acabou que eu fui tendendo a me especializar mais para os felinos, acabei estudando muito mais. Hoje eu sou sócia da Associação Brasileira de Medicina Felina, sou, né, participante da Associação de Clínicos Felinos. E aí isso traz bastante conhecimento para a gente e o amor, né, pela espécie, enfim, pelo comportamento deles, pela clínica, enfim. E aí foi assim que eu fui trilhando o meu caminho. Então, hoje eu sou cirurgiã veterinária, né? Trabalho com cirurgia de tecidos moles e tenho uma ênfase maior nos felinos, tá? É isso, Thiago. Que interessante você falar sobre essa casuística de felinos, porque é difícil, né? É muito Assim, difícil. a minha rotina hoje, ela é 80% é cachorro, né? É, 80% é cachorro, é interessante. é Bom, engraçado. só para o pessoal que não me conhece, eu sou o Thiago, né? Eu sou radiologista, também tenho formação agora, estou terminando a minha formação em ortopedia, e a gente tem esse canal aqui no Instagram, né? A nossa página no Instagram, e a cada quinzenalmente, todas as quartas-feiras, eu trago um especialista sobre um assunto para a gente trocar uma ideia, trocar figurinhas. E hoje vamos falar sobre os felinos, né? Isso. Boa noite, a Iriele entrou. O pessoal lá da clínica onde você trabalha está em peso, hein? Isso, eu trabalho na Clínica Patas, em Barueri. Pessoal, hoje em dia eu não tenho mais clínica, tá? Mas eu exerço a minha profissão aí em algumas clínicas da região de Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Osasco. E hoje eu tô fixa na Clínica Patas, em Barueri, e no Hospital Veterinário Itapevi, tá? O pessoal tá aí Legal. em peso, muito Tá em legal. peso aqui, tá entrando em peso aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a tratar sobre o nosso assunto principal aqui, que são os felinos. Eu, particularmente, né, tenho muita dificuldade em lidar com os felinos, né, por N fatores, né? Primeiro que o meu tipo de trabalho, o meu tipo de atendimento, né, com a radiologia, requer uma manipulação excessiva, né? Uma manipulação que ela é meio que padrão para os cães e também padrão para os gatos, né? Uma delas, a mais tradicional, é a boa e velha radiografia de tórax, onde a gente precisa colocar o animal deitado em decúbito lateral, ou às vezes de barriga para cima, que é algo que eles não gostam, né? Não, né? Às vezes até mesmo os cães também, alguns não gostam, então são posições que são obrigatórias, que nós temos que fazer, né, para uma boa interpretação radiográfica. E com os felinos é um grande desafio, né? Talvez
um grande não, talvez é um desafio toda vez que a gente vai radiografar um felino, que a gente vai atender um felino, tem as suas particularidades. Eu queria que você começasse falando sobre essa particularidade. Por quê? Quem gosta de gato ama. Quem não gosta, né, odeia Odeia. gato, não quer saber de Isso vai, gato. isso vai desde os tutores até os veterinários, que a gente tem Até os colegas veterinários. que falam, eu não atendo gato de jeito nenhum, não consigo me entender. Eu acho que o gato, a maior dificuldade que a gente tem com eles é que eles têm várias formas de se defender, diferente de um cachorro que só vai te morder. O gato, ele vai te arranhar, ele vai te chutar e ele vai te morder. Então, é realmente muito mais complexo lidar com a espécie felina comparado com os outros animais. Mas eu acredito que a gente se habituando ao comportamento deles, convivendo com eles, a gente aprende muito do comportamento e acaba conseguindo entender como melhorar o manejo, tanto na clínica quanto em casa desses animais. Então, entender do comportamento é o primeiro passo realmente para a gente conseguir aí ter uma boa convivência, vamos dizer assim, com eles, tá? E eles cativam a gente, Thiago. Em casa, pelo menos, tenho familiares, amigos que não gostavam, começam a conviver com os felinos e eles se apaixonam. Então, é questão, eu acho que de hábito mesmo, tá? É porque nós, né, quando eu falo nós, a gente inclui veterinário, tutor, a É, gente tem um contato, sempre teve um contato muito maior com os cães, né? E os cães, eles são alegres, eles pulam em você quando você chega, eles querem brincar. O gato já não tem esse perfil, ele tem um outro meio de manifestar a alegria dele, a é, forma como ele gosta de você, né? exatamente. Ronronando, né, esfregando a cabeça ali no seu pé. Então, assim, são E formas diferentes. E é isso que eu queria que você começasse falando também, como nós veterinários, né, como os clínicos de modo geral, devem agir quando atende um gato, né? aham. Seja um veterinário clínico geral, seja um veterinário especialista, quais são as suas orientações, as suas recomendações para um bom atendimento? Um bom atendimento partindo do ponto comportamental até o ponto clínico, né? O que a gente deve tomar de cuidados e talvez ter um diferencial? O primeiro ponto que eu sempre gosto de frisar para as clínicas onde eu trabalho e para os locais onde a gente não tem uma área específica, a gente tem algumas clínicas hoje em dia, hospitais, que têm uma recepção específica para os felinos. Isso eu acho fantástico, porque a gente consegue ter uma repartição melhor e um estresse menor no momento de espera até entrar numa consulta dentro da clínica veterinária. Então, se a gente não tem um espaço próprio para receber esses animais até eles entrarem dentro do consultório, eu sempre indico que a gente tenha alguns puffs dentro da recepção para que a caixinha de transporte fique em cima desses puffs e assim os gatos não ficam na linha de visão dos cães e dos outros animais. Então, é já uma forma de conforto para eles no momento de espera em recepção. Os locais que têm condições, espaço físico para isso, então a gente coloca uma recepção própria para os felinos, onde todos os tutores com gatos vão ficar lá dentro e os tutores com cães vão ficar do lado de fora, tá? Numa outra recepção separada. E aí, dentro dessa recepção, tanto dentro da recepção específica de felinos, quanto dentro do consultório, a gente consegue usar algumas artimanhas, como o Feliway, que é um análogo do feromônio do gato. O que isso significa? O gato não se esfrega nas coisas com o rostinho, né? A barriguinha da mãe também tem glândulas. Então, os gatos têm glândulas espalhadas pelo corpo, onde eles liberam um hormônio específico deles de comunicação. Então, quando eles esfregam o rostinho nas coisas, eles estão dizendo: olha, eu estou feliz, isso aqui é meu. Então, eu estou deixando meu cheiro para que o próximo venha e saiba que eu habito nesse lugar. E aí conseguiram, de alguma forma, fazer um análogo sintético. Então, a gente tem um produto comercial hoje, chamado Feliway, existem outras marcas, que fazem esse mesmo efeito. Então, a gente tem um difusor de tomada, que a gente coloca na tomada, e ele fica liberando esse cheirinho no ambiente, que a gente não sente, tá? É um odor bem, bem sutil, mas que os felinos sentem. E ele vem em forma de spray também. Então, preparar esses locais com esses tipos de artimanhas também ajuda eles se sentirem mais confortáveis, tá? Preparando um consultório para que a gente atenda um felino. Então, a gente borrifa esse sprayzinho, esse Feliway, o Classic, existem vários tipos, mas o Classic seria para situação de consultório, 10 minutos antes em cima da mesa. Então, a gente vai deixar aquele ambiente mais confortável. Eu sempre peço para colocarem também um tapetinho, uma
aquelas passadeiras antiderrapantes para que o animal não entre em contato direto com a mesa gelada. Isso vale tanto para os cães quanto para os gatos, né? Se o animal não tiver nenhum problema, uma diarreia, alguma coisa mais, mas que dê para a gente deixar o ambiente mais confortável, eu sempre dou essa sugestão também, tá? O Feliway ele serve também para caixinha de transporte. Então, quando o tutor vai sair para uma consulta ou vai sair para viajar, a gente borrifar alguns minutos antes esse sprayzinho dentro da caixa de transporte para deixar os bichinhos mais confortáveis, tá? Então, acho que esse seria uma ideia legal aí, uma sugestão para os clínicos e até para os tutores que querem deixar os seus bichinhos mais confortáveis. Que mais que seria legal a gente conversar? As contenções, né? Acho que Sim. você trabalha muito com contenção. Sim. E a gente acaba muito pegando no cangotinho dos gatinhos, né? Que é uma forma de mobilização. As mães carregam os filhotinhos através da nuca, então remete um pouco a essa sensação, por isso que normalmente eles param de se mexer quando a gente pega na nuca. Então seria essa uma das formas para gatos agressivos, tá? Normalmente em gatos dóceis a gente não usa esse tipo de contenção. Então a contenção mínima, ela é mais confortável para o felino. Então, quanto menos a gente manipula esse animal durante uma consulta, durante um exame físico, menor é o estresse dele. E aí eu deixo de sugestão também para os colegas clínicos, quando for fazer uma coleta de sangue, utilizar uma seringa de 1 ml, com uma agulhinha roxa, veia cefálica. É super tranquilo, é uma coleta bem amigável, normalmente eles aceitam super bem. E se for um gatinho mais bravo, uma toalhinha no pescoço, puxa o bracinho para frente e faz a coleta pela veia cefálica, tá? Uhum. Então, acho que de manejo, acho que seria isso, tá? Tem alguma sugestão, alguma dúvida aí? Hoje, assim, a gente, né, surgiu há pouco tempo uma modalidade, digamos que chamada de pet friendly, né? Que era Isso. focado muito nos cães, né? Então você vai no shopping, hoje existe praça de alimentação pet friendly que aceita o cão, né? Dificilmente o pessoal vai passear com gato em ambiente assim, então é muito mais focado no cão. Mas, atendendo muitas clínicas, em alguns hospitais, eu tenho percebido uma mudança de comportamento, né, já pensando no aspecto dos felinos. Sim. Porque quando nós, né, na verdade, nós trabalhando com a medicina veterinária, né, a gente tem uma gama muito grande de animais e cada animal tem a sua particularidade, né? Uma curiosidade, né, você falou de quando a gente pega o gato pelo cangotinho, uma curiosidade é o equino, né? O equino, para você fazer uma contenção, você tem que pegar o lábio dele e torcer, né? Então, assim, aquilo ali faz com que ele concentre naquele ponto, né, que gera um estímulo doloroso ali, e ele fica olhando para aquilo ali. Então, assim, cada animal tem a sua particularidade, cada animal tem a sua forma de interagir, tem a sua forma de recepcionar o ser humano, digamos assim. Então, esses ambientes que agora a gente chama de cat friendly, né, que são locais apropriados para atendimento dos felinos, né? São salas diferentes, são salas onde somente é atendido o gato, né? A mesa só vai felino, então só entra... consultórios feitos só para felinos, exatamente. Só atende felinos, né? E isso, assim, facilita muito na questão do manejo. Por mais que, às vezes, o animal é dócil, né? Ele está saindo do ambiente dele, né? Porque o felino, ele é muito, não sei se eu estou falando besteira ou não, territorialista, né? A casa dele é o melhor lugar do mundo para ele, sair é algo muito ruim, muito né? estressante, exato. Então, quando ele sai, vai para um ambiente externo, anda de carro, fica sacolejando dentro da caixinha e vai num ambiente onde um Golden acabou de ser atendido, tem o cheiro, tem todos aqueles feromônios do cão que ele envolve no ambiente, para ele é muito estressante. E aí, por si só, esse fator de um gato dócil se torna um gato agressivo, num gato de difícil manejo. Isso daí implica, eu falo por mim, isso implica na qualidade do exame, na qualidade do atendimento. E quando a gente atende, né, nesses espaços próprios para gatos, até mesmo os gatos mais ariscos, mais nervosos, eles ficam mais tranquilos porque são pequenos detalhes, né, o famoso enriquecimento ambiental, né, que a gente fala bastante na veterinária, faz muita diferença, né? Não é somente chegar, pegar o bicho, esticar o bicho, segurar o bicho ali e fazer.
tem todo um manejo que é um manejo especial, é um manejo diferente, é um manejo que vem crescendo, né? E isso é muito bom, né? Sim. Acho que Deu uma cortou. travadinha aqui, mas voltei. Deu um delay aqui. Mas vamos lá. Deu, É. Então, todo Então, esse. vamos lá. Vai lá, vai lá. Não, pode falar, Thiago. Então, todo esse manejo que a gente vem, né, que a veterinária vem trabalhando, vem melhorando, vem, né, melhorando a qualidade do atendimento, a qualidade de vida do veterinário nesse tipo de atendimento, que, querendo ou não, é um pouco estressante para a gente também, né? Cães bravos, gatos bravos, é um pouco estressante. Então, esse enriquecimento ambiental faz muita diferença. E a gente sabe que tem até uma alteração clínica importante. Então, a gente tem um hemograma, por exemplo, com um leucograma de estresse. Então, Leucograma de estresse. Leucograma de estresse. Então, justamente, se você minimiza o estresse no manejo, você vai ter um exame muito mais fidedigno em todos os setores, né? Então, isso é muito importante mesmo. É até interessante, só para a gente não deixar um pouco vago, o que seria esse leucograma de estresse para o pessoal que... Acho que tem alguns tutores que estão nos assistindo aqui, né? Então, para não ficar muito técnico, né? Só explica para a gente como que é. Não precisa ser nada muito fisiológico, como que é esse leucograma, por que, né? O que causa essa alteração no exame? De forma curta e grossa dizendo, a gente tem alterações nos valores das células do sangue e que vão dar um resultado sugestivo de alguma doença, mas que na verdade não é uma doença. É simplesmente porque o animal se estressou, ele vai ter uma liberação excessiva de algumas células no sangue que vai aparecer no exame de sangue. E aí, para a interpretação desse exame, essa interpretação ela vai ser prejudicada, porque a gente não vai saber se essas alterações foram devido a uma coleta no momento de estresse ou simplesmente porque aquele animal realmente tem uma doença. Então, o estresse, ele interfere diretamente no exame de sangue. Isso é muito importante vocês saberem. Para os veterinários de plantão aí, desenterrando uma coisa da faculdade chamada de pool marginal, lembra? Lembro. É isso mesmo. Esse mesmo. No aspecto dos exames de imagem, né, da radiografia, agora a gente entrando um pouco mais, né, vamos aproveitar o gancho e falar sobre um pouco das doenças. Eu tenho pego uma quantidade de felinos com problemas renais, com cálculos, né? Até essa semana, acho que só foram uns 3, 4 casos que você me encaminhou. Então, assim, muitos animais com cálculos, com pedras na bexiga, com obstruções. Vamos falar um pouquinho das doenças dos gatos, né? O que você mais tem atendido? Qual é a sua casuística maior aí nos últimos dias? Eu trouxe para vocês algumas particularidades dos felinos que eu acho que é importante que todo mundo saiba. E eu acho que a gente pode começar falando... Eu ia falar sobre vacinas para vocês, né? Então, a gente tem algumas vacinas que são importantes os felinos tomarem a partir de 60 dias de vida, que seria a tríplice, ou quádrupla, ou quíntupla felina. São as vulgos V3, V4 e V5, tá? Elas vão prevenir doenças como a calicivirose, rinotraqueite, panleucopenia felina, clamidiose e a leucemia felina, tá? Então, são vacinas que evitam principalmente doenças respiratórias nos felinos, tá? Que o Thiago pega bastante também, os raios-x, das rinotraqueites que evoluem para pneumonia, enfim. Então, as vacinas, elas servem para isso, tá? E a partir de 60 dias de vida, com intervalos de 21 a 30 dias. Veterinários trabalham com 2 a 3 doses. Eu, particularmente, trabalho com 2, tá? Mas podem ser aplicadas até 3 doses. E aí, puxando esse vínculo da vacina, tem uma particularidade dos felinos que muitos veterinários falam sobre, e alguns tutores acredito que não saibam que existe, é o sarcoma em sítio de injeção, né? Então, é um sarcoma de aplicação nos felinos, conhecido como SAF. Antigamente era muito relacionado às vacinas, acho que você lembra disso, né, Thiago? Antigamente se falava, não pode vacinar o gato porque vai dar câncer. E hoje em dia a gente tem vários estudos que comprovam que não são só as vacinas, mas como qualquer medicação injetável num gato pode gerar uma resposta inflamatória que vai de meses até 10 anos, que pode gerar um sarcoma em sítio de injeção. Esse sarcoma é um tumor de pele maligno, tá?
que dificilmente dá metástase, ele dificilmente se espalha para outros órgãos. Ele pode se espalhar para fígado e pulmão, principalmente, e ele tem um alto índice de recidiva, então ele volta com frequência. A gente tira ele, 2, 3 meses depois, está lá ele de volta. Tira, 2, 3 meses de volta, ele está ali. Então, eu acho que é uma doença que todo mundo deve saber que existe. Não é uma casuística alta, tá? Então não é para se assustar, porque eu, com 10 anos de clínica, se eu atendi 3 casos, foram muitos. E quando eu acompanhei uma clínica de oncologia, quando eu estava fazendo estágio na faculdade ainda, eu acompanhei 5 casos. Então, vamos dizer que não é uma casuística alta, mas é uma coisa que pode vir a acontecer, tá? E o que a gente faz para prevenir esse tipo de doença, né? Esse tipo de câncer, especificamente? A gente usa um membro posterior para todas as aplicações da vida daquele felino. Essa seria a recomendação dos oncologistas e dos especialistas em felinos. Então, a gente escolhe o membro pélvico, uma patinha de trás, e aí todas as medicações ao longo da vida desse animal vão ser feitas única e exclusivamente naquela patinha. Então, eu fico um pouco chateada com alguns veterinários que ainda falam: fez a vacina no cangotinho, fez a vacina, devia ter feito na pata. Mas eu acho que a orientação ela vai além, Thiago. Eu acho que a orientação é de que todas as aplicações, antibióticos de longa duração, anti-inflamatórios, todas essas medicações, elas podem vir a se tornar um sarcoma em sítio de injeção. Então, não é brigar porque o colega fez a vacina no cangotinho. É brigar porque a gente faz as outras medicações injetáveis ao longo do corpo do gato. Então, se a gente for pensar nesse tipo de câncer, a gente tem que preconizar que todas as aplicações são feitas num único membro, e esse membro, se vir a ter o sarcoma, ele é amputado, tá? É bem radical, mas essa é a melhor solução frente aí ao que a gente tem hoje em dia, tá? Quimioterapia, cirurgia, imunoterapia. A gente consegue só evitar que o espaço de tempo para que esse câncer volte seja maior, mas a gente não consegue evitar que ele volte, entendeu? Só para frisar o que você falou, até assim, eu não sabia. Então, não somente as vacinas, mas todas as medicações de origem injetável devem ser feitas no membro pélvico escolhido ali. Exato, porque qualquer medicação pode vir a se tornar um sarcoma em sítio de injeção, não só as vacinas, entendeu? Porque assim, eu escuto bastante de veterinários, colegas, né, falando sobre a reação vacinal, né? Teve a reação vacinal, então ela pode ser ocasionada por qualquer outro fármaco. Isso. A gente tem uma reação vacinal onde o animal desenvolve febre, muito comum, artrite, uma inflamação das articulações generalizada. Isso seria uma reação vacinal, pós-vacinal, que acontece 2, 3 dias depois. Mas a gente tem realmente o sarcoma de aplicação felino, que aí é um tumor, realmente uma neoplasia maligna de pele, tá? Então, são 2 fatores diferentes também que a gente tem que levar em consideração, tá? Legal. Interessante. Interessante, é diferente. A gente tem também nos... Vai. Pode. Tô seguindo o roteiro aqui. Vai, vamos lá. Então, seguindo nessa questão das doenças, né, talvez as principais doenças dos felinos, né, que ainda existe, né, por parte de tutor, muito preconceito, talvez não preconceito, não, talvez falta de informação, que é FIV e FeLV, né? São 2 doenças que são dos gatos, que são exclusivamente dos gatos, e precisa ser diagnosticada de forma mais precoce possível, né? Exato. E essa é uma outra informação diferente que eu queria trazer para vocês hoje, que acho que alguns colegas nem todos saibam disso, que é sobre FIV e FeLV. Para os tutores que estão aí assistindo a gente, FIV é a felina e FeLV é a leucemia felina. As 2 muito parecidas com as doenças humanas, então causando imunossupressão, suscetibilidade a outras doenças concomitantes, então eles ficam doentes com bastante facilidade. São causadas por um vírus, transmitido principalmente pela saliva. Transmitido de mãe para filhote, através de placenta, leite também, mas o principal meio de transmissão é a saliva. Então, gatos que não são castrados, que saem na rua, que brigam muito, eles acabam inoculando o vírus através da mordedura nos outros gatos, e a gente tem uma disseminação, assim, infelizmente, absurda hoje aqui no Brasil e em alguns outros países também, tá?
eu queria trazer para vocês que a gente tem a leucemia felina, principalmente, ela é subdividida em tipos. Então, a gente tem um subtipo A, que é a forma transmissível da doença, e ela, a partir do momento que entra no corpo do gato, pode mutar e se tornar nos tipos B, C, D e E, que são as formas patogênicas da doença, tá? E um adendo disso tudo é que a gente precisa entender muito bem que existem fases da doença, tanto da FIV quanto da FeLV. E isso faz total diferença no momento de diagnóstico e de vacinação para a gente. E isso é muito importante. Então, a gente vai ter 3 fases. A fase de infecção abortiva, que é quando o animal, de alguma forma milagrosa, ele consegue matar, eliminar o vírus do seu corpo. Isso é raro, mas pode acontecer, tá? Então, é uma fase de infecção abortiva, que a gente chama. Lembrando que são 2 doenças que não têm tratamento medicamentoso, nem cura comprovada com medicamentos, né? Então, quando eu falo em infecção abortiva, é quando realmente o sistema imune do animal consegue combater o vírus e a carga viral ela chega a zerar. E aí a gente tem uma fase realmente de cura, tá? Isso é uma coisa mais recente, é uma informação mais recente. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei até surpresa, porque a gente costuma falar, FIV e FeLV, não tem cura, não tem tratamento. E a gente realmente tem uma fase abortiva, onde o animal consegue eliminar todo o vírus do corpo. A gente tem uma fase regressiva, que é quando esse vírus fica latente, ele dorme. Ele para na medula, ele para em alguns órgãos e ele fica ali dormente, não fica circulante na corrente sanguínea, tá? Então é importante a gente saber, porque na hora de um teste, ele vai dar negativo. Porque a doença, o vírus, ele tá dormindo ali, ele não tá circulante na corrente sanguínea. E a gente faz os testes para essa doença com sangue. Então, se o vírus não está circulante, ele acaba negativando os testes, mas não significa que o gato não está infectado, tá? E por último, a gente tem uma fase de infecção progressiva, que é quando o vírus está propriamente dito circulante, circulando no organismo, causando doença, causando sintomatologia clínica. E é nessa fase onde eles realmente transmitem mais a doença, porque está presente na saliva, o vírus, nas secreções do corpo. Então, a gente tem essas 3 fases: abortiva, regressiva e a progressiva. Então, muitos especialistas em felinos falam que a gente tem que testar os nossos gatos anualmente. Anualmente, antes da vacina, antes de você fazer a vacina anual, fazer um teste rápido, pelo menos. Porque a gente tem histórico de gatos de apartamento, que não tem contatos com gatos de fora, negativos durante 2, 3 anos e, de repente, positivo um teste. Então, Isso não que eu ia significa... te, isso que eu ia te perguntar, até mesmo os animais que são 100% domiciliados. Domiciliados, 100% domiciliados. Então, acontece muito, porque o animal está numa fase latente, então o vírus não está circulante. E aí, por alguma imunossupressão, algum estresse, o tutor foi viajar, aconteceu alguma coisa, e o animal ele acaba positivando o teste em seguida. Então, é muito importante, é chato, né? Porque a gente tem o hábito de falar assim, já testei meu gato, ele é FIV negativo. E, na verdade, às vezes a gente não tem certeza disso, tá? Isso acontece tanto com os testes imunológicos, até com PCR, tá? Pode acontecer de negativar. E outro fato muito importante é principalmente quando você já tem, né, algum gato em casa e você adquire mais um animal, né? Exato, com certeza. Esse fator que o Thiago falou é o primordial. A gente sempre brinca, miou, testou, então adotou um gatinho, adotou um gatinho novo, a gente precisa testar. Com certeza, ainda mais se a gente já tem outros felinos dentro de casa. Uhum. E, e existe algum sintoma que é característico? Existe algo que a gente possa pensar a princípio realmente em ser um animal que, mesmo não testado, ele é FIV positivo, ele é FeLV positivo, ou não? Ou é apenas a suscetibilidade de doenças, de problemas que esse animal vem tendo? O FIV e o FeLV, eles desenvolvem anemia com uma certa facilidade. Tá. O FeLV, principalmente, leva à formação de alguns tumores, como linfomas, tá? E a maioria deles desenvolve anemia, que seria um dos quadros mais graves, tá? Então, eu já tive alguns pacientes com FeLV positivo, que a gente chegou a fazer 5, 6 transfusões de sangue, mas infelizmente o vírus está ali presente, causando doença, e ele acaba voltando a fazer anemia. Febre é muito comum, falta de apetite, apatia, emagrecimento progressivo
Então, são todos sintomas que podem estar relacionados com FIV e FeLV, tá? Então é um conjunto de sinais, sintomas, informações que a gente que vai nos levando a pensar, né, num diagnóstico, mas o diagnóstico definitivo é o teste. É o teste, e lembrando que a gente não consegue confiar plenamente num único teste negativo. A gente Assim, precisa realmente testar esse animal ao longo da fase da vida dele, ao longo das fases da vida, tá? por vezes eu atendo alguns gatos e a gente é feito um diagnóstico, né, de uma pneumonia, de algo que trata, faz antibiótico, faz todo o protocolo e Exato. hora e meia esse animal volta com o mesmo quadro, né? Também é indicativo de fazer um teste, é sugestível, né, essas recorrências FIV e dessas FeLV, doenças com certeza. Todos os clínicos que têm pacientes que voltam com frequência, com problemas respiratórios principalmente, com apatia, febre, pode ter certeza que a gente tem que testar esses animais. Tem que testar. é, é, E não, um assunto, uma questão muito legal que muita gente me pergunta também é, doutora, mas você vacina esses animais positivos? Né? Porque a maioria das pessoas morre de medo, fala, não vou vacinar, vai mexer com a imunidade, ele vai piorar. para piorar. Na verdade, seria o contrário. Se o animal está bem clinicamente, a gente teria que vacinar, porque são animais suscetíveis a pegar outras doenças. A partir do momento que você vacina, a gente minimiza as chances dele pegar outras doenças. Então, temos um FeLV positivo. Vamos vacinar com uma quádrupla. Tem um gato FIV positivo. Vamos vacinar com a quíntupla para que ele não pegue a FeLV também. Entendeu? Então, não há necessidade de ter esse medo da vacina para esses gatos positivos. Né? Até a castração, muita gente me pergunta, doutor, eu tenho um gatinho FeLV positivo, eu queria castrar, mas eu tenho medo, eu não queria castrar. Pode castrar? Deve castrar. A gente diminui a agressividade, as chances de transmissão da doença para outros felinos, se ele sair na rua, ele vai ficar mais caseiro, ele vai ter menos estresse por procurar fêmea, por demarcar território. Então, sim, a gente tem que vacinar e castrar esses animais positivos também. Legal. Falando sobre castração, né? Talvez eu acho que uma as campanhas de castração ela tem sido recentemente muito forte, né? E a quantidade de gatos que, não sei você, mas eu percebi que existe um mundo da veterinária, né? Acho que para todo mundo, né? Existe um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia, né? E o mundo pós-pandemia triplicou a quantidade de felinos que eu atendo. Então, consequentemente, triplicou a quantidade de felinos que foram adquiridos, que foram adotados. Sim. E as campanhas de castração, os manejos, os protocolos de castração, né? Justamente para evitar fugas, evitar brigas no telhado, evitar ninhadas indesejadas, superpopulação, né? A castração, ela traz benefícios, né, para o animal, traz benefícios também para o ambiente, para a sociedade, né? Muito gato na rua que não é castrado, uma superprodução de gatos, uma superpopulação, desculpa, e, consequentemente, muito abandono, né? Muito animal na rua, muito animal sendo descartado por aí afora. E essas campanhas são muito importantes. Eu vejo que onde você trabalha, lá na clínica, tem muito, né? Muito. A gente castra. Uma das minhas especialidades também é campanhas de castração. Então, eu trabalho castrando muitos bichinhos. A gente, em campanhas realmente de prefeitura, a gente chega a fazer 100 animais num dia tranquilamente. E realmente o controle populacional é muito importante. E num adendo nisso que você está falando, a característica da gata, né, dos felinos, da fêmea principalmente, é que elas ciclam com uma frequência absurda, né? Então as gatas entram no cio a cada 2 meses e elas têm uma característica de entrar no cio de forma sazonal, ou seja, dias mais quentes, épocas, períodos mais quentes propiciam que o cio aconteça de forma mais frequente e épocas mais frias que o cio aconteça de forma mais espaçada. Tá? Então, a presença de machos não castrados próximo das fêmeas também faz com que elas ciclem mais. Então, você imagina... E elas têm uma gestação de 2 meses apenas, né? Diferente da nossa espécie e de outras espécies, tanto a cadela quanto a gata têm gestações de 60 dias. Então, elas gestam muito rápido e entram no cio muito rápido. Então, a população ela cresce exponencialmente de forma rápida.
Então, se a gente realmente não controlar, a gente tem um problema grave aí de abandono, de animais de rua, enfim. E de doenças que vão proliferando, né? Uhum. E quanto à idade recomendada para as castrações, existe uma idade base preconizada ou não para os felinos? Existe. Normalmente eu preconizo 4 meses de idade, tá? 4 meses de vida, já pode castrar. Elas entram no cio entre 6 e 8 meses, então o ideal é que a gente tente castrar antes dos 6 meses. Então, entre 4 e 6 meses, adotou um gatinho, já entra para castração para a gente evitar aí, tá? O Uhum. cio do gato é um cio silencioso, ele não sangra, então as gatinhas não sangram quando entram no cio, elas simplesmente mudam de comportamento. Então, elas miam muito no período da noite, principalmente, e elas ficam extremamente carinhosas. Então, elas se esfregam mais na gente, elas pedem mais carinho. Então, é uma alteração de comportamento. Não é uma coisa tão visual quanto na cadela que sangra e você sabe que ela está no cio, tá? Uhum. Essa diferença. E É, vai lá, vai lá. falando do cio, né, da gatinha, aos 6 meses, é muito comum, e teve uma fase que eu peguei muito, a hiperplasia mamária nas gatas. Você já deve ter visto algumas, né, Thiago? Parece que colocou silicone, gente. É uma coisa absurda, assim. A gente brinca, mas Vários silicones. vários silicones. Todas as mamas, elas ficam gigantes, gigantes. Isso chama hiperplasia mamária. E é muito comum acontecer no primeiro cio das gatinhas. Elas têm um pico hormonal e aquilo desenvolve as mamas de uma forma exacerbada. As gatinhas que eu atendo, para vocês terem uma ideia, elas deitam sobre os peitos e apoiam as patinhas dobradinhas assim sobre os peitos, de tão grande que eles ficam. E isso é uma condição específica da espécie felina, nunca vi acontecer em cadelas, tá? E aí, para tratar, a gente tem que castrar. E aí, a castração é feita pela lateral do tórax, pelo flanco, que a gente chama. Então, é uma castração feita de forma diferente e, normalmente, em 2 a 3 meses, essas mamas evoluem. Se elas não evoluírem, Uhum. tem que partir para mastectomia, que é a retirada das glândulas mamárias. É Uhum. bem... Só aproveitando a questão, né, das castrações, do cio, comenta um pouco mais, Isa, sobre as injeções, né, que eu acho que caiu um pouco em desuso, né, os anticoncepcionais injetáveis. Parece que sim, mas não, Ti. Não? Não. A gente trabalha em algumas regiões carentes e Ah, aí é uma injeção e medicamentos que são vendidos em casa de ração. Eu acho isso um erro, porque eu acho que qualquer coisa de aplicação injetável deveria ser feito apenas por profissionais, né, por veterinários. Então, assim, você consegue comprar com bastante facilidade e ainda assim na clínica a gente recebe ligações, pelo menos uma vez por semana, alguém ligando, perguntando se a gente tem injeção contra o cio. Tá? E então essas injeções são injeções de progesterona, que é um hormônio do corpo nosso e dos bichos também, tá? A progesterona, ela é na verdade responsável por fazer a manutenção de uma gestação, por exemplo, tá? Uma das funções da progesterona é essa. E essas injeções, elas duram 6 meses. Então, para o pessoal que não quer castrar, não quer gastar aquele dinheirinho ali na hora, parece R$ 10 uma injeçãozinha dessa, sabe? Coisa assim. uhum, Então, parece que é a injeção milagrosa. Mas, uhum, infelizmente, não. Né? A gente tem vários estudos, a gente tem a casuística da clínica e da cirurgia dizendo que não. São injeções que causam tumor de mama, útero, ovário e levam também a piometra, que é a infecção do útero, tá? Essas injeções, então, são totalmente contraindicadas. A gente não tenta não trabalhar de forma nenhuma, não trabalha de forma nenhuma com elas e indica realmente a castração, tá? Mais um detalhe dessa injeção é que elas não são abortivas. Ou seja, normalmente a gatinha entra no cio, o tutor entra em pânico porque entrou no cio, corre na casa de ração, compra, aplica, mas a gatinha já cruzou. E aí? Ela não vai abortar. Ela vai gestar os 2 meses certinho, mas porque a injeção dura 6 meses, ela não vai conseguir ter o pico dos outros hormônios, como o PGF2-alfa, ocitocina, para que ela tenha contração do útero para poder ter os filhotes na época certa. Porque a progesterona ela fica extremamente alta, então o corpo da gata entende que ela tem que continuar gestando. E aí passa o tempo dos filhotes nascerem e infelizmente eles morrem.
e podem chegar a apodrecer dentro da gatinha, podendo levar até a morte dessa mãezinha aí, se ela receber injeção de sil enquanto ela estiver prenha. Tá? É. Até aproveitando aqui, que chegou uma pergunta para a gente aqui, perguntando aqui por que as pessoas preferem injeções anticoncepcionais ao invés da castração? Acho que você já respondeu, né? É porque é mais barato, o acesso é mais fácil e as pessoas acham que não vai ter nenhum malefício, que não vai ter nenhum problema. Então é falta de informação. Elas acabam preferindo pelo custo. É o custo mesmo, tá? Uhum. Mas realmente falta a informação de que vai ter um malefício vindo em seguida, entendeu? É. Interessante. É, Agora eu vou puxar para o meu lado um pouquinho, né, para falar um pouco das doenças ortopédicas. sim. E olha, eu tenho pego muitos casos de displasia coxofemoral em gatos, né? É mesmo, Que é algo que, assim, não é comum, né? É muito mais comum nos cães, né? Praticamente corriqueiro, mas nos gatos não, né? Antigamente nós víamos muita displasia coxofemoral. Para quem não sabe, né? Só fazendo um delay, a displasia coxofemoral, ela é quando o encaixe do quadril com a cabeça do fêmur, ele se torna muito raso, né? Então não tem um encaixe perfeito. E esse exato. encaixe, ele tem um certo jogo que vai levar a inúmeros problemas ortopédicos, o animal começa a mancar, tem osteoartrose, é uma gama de coisas. E a gente encontra muito, né, desse problema na raça Maine Coon, né, que é É aquele mesmo, gato gigante, Uhum. né, que é o gato, aquele gato grandão, parece um urso polar, né. É comum da gente encontrar, né? Já é toda uma característica da própria raça, então é comum. Mas, se você pegar um animal sem raça definida com displasia, tá sendo assim, tá aparecendo bastante, né? Eu tenho feito muitos diagnósticos de displasia coxofemoral em gatos, rupturas de ligamento cruzado, né? Insuficiência de ligamento cruzado em gatos, que inclusive agora no meu módulo de TPLO, né? De joelho da pós, é, está sendo preconizado um tratamento específico para ruptura de ligamentos em gatos, né? É, Legal. então, assim, ruptura de ligamento é quando o ligamento cruzado do joelho, ele se rompe, o animal, ele perde a estabilidade do joelho, que é uma doença de cães, né? Muito é, Só que essas doenças ortopédicas, elas estão surgindo porque os animais estão são domiciliados, às vezes não têm uma nutrição adequada, não comem uma ração adequada, são animais em sobrepeso, são animais que não são assim muito bem manejados pelos tutores, né? Eu acho que isso fica a dica para uma próxima live, para próximos assuntos. fica, Então, assim, certeza. as doenças ortopédicas por si só, que nós víamos só apenas em cães, a gente também está encontrando nos gatos, né? E é algo que, se a gente for buscar em literatura, não tem, porque é algo muito novo. Eu peguei 2 casos de problema em coluna em gato. A neguinha com você, uma dor absurda, melhorou com gabapentina, com tratamento clínico. E eu tô com uma outra gatinha agora que tá para fazer raio-x com você também, com uma extrema dor na coluna. Quando a gente vê gato com dor na coluna, eles são super maleáveis, são super, né? A coluna, ela tem uma flexibilidade totalmente diferente das outras espécies. Sim. E a gente tá pegando algumas doenças assim. É engraçado. É, é. Em felinos, quando nós identificamos uma doença de origem ortopédica na coluna, os famosos bicos de papagaio, Sim. degenerações do disco intervertebral, às vezes, né, o animal tem paresias, né, ele não consegue andar, às vezes, com as patinhas de trás, não consegue, né, um sinal muito comum, né, o gato para de mexer o rabo, né, ele para de balançar o rabo, é um sinal muito comum de uma doença de origem de coluna, né? Uhum. E, assim, é algo que a gente não tinha antes e hoje a gente tem bastante. E aí volta toda a questão que é nutrição, que é o manejo, que são esses animais que ficam muito tempo em casa apenas comendo, bebendo, dormindo, não tem uma atividade, porque os felinos também precisam de atividade. Não vai caminhar com ele na coleira, mas tem atividades Mas em dá casa. pra dar com eles de coleira também, Dá? Thiago. É? Claro que dá. É mesmo? Existem muitos tutores que eu indico, tem gatos hiperativos em casa com problemas comportamentais, em que eu ensino eles a passear com os gatos de coleira
E realmente passear para eles terem uma vivência diferente para eliminação de estresse. Então, dá sim, é bem legal também isso. Ah, legal, interessante. Essa eu não sabia. Assim, em casa, em pessoas que, né, eu tenho certeza que na sua casa aí tem, né, as prateleiras para os gatos que eles Para os gatos. gostam, né, de subir, de ficar em local mais seguro para eles, né, que eles se sintam menos acuados, locais escuros, fechados, para eles poderem se esconder. Isso tudo faz parte do enriquecimento ambiental, faz parte de atividades para esses animais terem qualidade de vida, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não está falando apenas de tratamentos medicamentosos, e Não. sim também de meios de prevenir que, que esses animais fiquem doentes. E a questão que eu falei do joelho, né, da ruptura do ligamento, da doença do ligamento cruzado, nos gatos, as principais causas é a obesidade, né? É o gatinho gordo, é o gatinho que de manhã tem que tomar uma tigelinha de leite. Vamos falar um pouquinho de comportamento nesse sentido? Depois Vamos eu lá. volto rapidinho para... Dá Vamos tempo? lá. Tem 10 minutos. Tá. Vamos lá. Falando de comportamento em relação a isso, eu queria que todo mundo que tem um gatinho em casa passasse a reparar se eles gostam mais de ficar em cima da geladeira e do armário ou se eles gostam mais de ficar no sofá. A gente tem os gatos que são verticalizados, eles gostam mais realmente de ficar em cima das prateleiras, ficar em cima de armário, geladeira. São gatos que gostam do vertical. Então, se você não adapta a sua casa a isso, a gente vai gerar uma série de estresse. Eles vão ficar escondidos em lugares que a gente não quer que eles fiquem. Eles não têm uma vida social por conta disso. Por isso que é muito legal que todos reparem qual que é a rotina do seu gatinho em casa. Se ele gosta muito de ficar em cima da geladeira, adapte prateleiras. É o que o Thiago estava falando. Coloque prateleiras, Existem uma série de empresas hoje em dia, até no Mercado Livre você encontra essas prateleiras, essas pontezinhas para colocar na parede. Os gatos amam. E principalmente esses que são verticais, eles vão amar mais ainda e vão passar a ter uma vida mais saudável dentro da sua casa. O enriquecimento ambiental, ele serve para segurar o seu gato dentro de casa também, por exemplo. Então não adianta só castrar. Ai, meu gato não para em casa. Mas como é a sua casa para o seu gato? Se ele está indo para a rua, é porque a rua está mais interessante que a sua casa. Então, vamos mudar isso. Vamos enriquecer o ambiente para eles. E para eles é uma coisa básica. Às vezes, uma caixa de papelão, uma bolinha de papel já faz a alegria deles. Mas contanto que a gente também interaja com eles. Então, o gato dá menos trabalho? Dá. Mas se a gente tem um gato com problema de comportamento e a gente não olha para isso, a gente vai ter um problema mais grave, que pode se tornar um problema de saúde, que pode se tornar uma obesidade, que vai virar uma ruptura de ligamento. Então, a gente precisa olhar para todos os âmbitos. Não adianta só castrar o bichinho para que ele fique em casa e fique calmo. A gente precisa olhar para o enriquecimento ambiental. E a questão das prateleiras para esses gatinhos também é muito importante, tá? Só para finalizar aqui, para a gente abrir as perguntas, né, Ti? E do pós-atendimento para os clínicos veterinários, eu queria fazer um parênteses, porque eu acho isso muito importante. A gente preconizar tratamentos que sejam uma vez por dia para os gatos, tá? Porque realmente dar um comprimido para um gato não é uma missão fácil. Então, se a gente puder pensar no tutor para que se ele tenha uma adesão melhor ao nosso tratamento, a gente precisa pensar sobre isso. Então, se eu posso usar um Cefacid, por exemplo, que é uma medicação, uma cefadroxila, similar à cefalexina, que é uma vez por dia, por que eu não vou usá-la? Entendeu? Então, vamos tentar preconizar tratamentos que sejam uma vez por dia. Vamos avisar o tutor de que se ele der dipirona para o gato dele, ele vai espumar e não significa que ele está intoxicando, tá? A doxiciclina, ela causa esofagite nos gatos, então ela precisa ser administrada junto com pelo menos 10 ml de água depois. Então, cuidados assim no pós-atendimento, eles são extremamente importantes para que a gente consiga ter sucesso no nosso tratamento. Então, eu gostaria que nossos colegas clínicos que assistissem também pensassem a respeito disso, porque isso faz toda a diferença para que a gente tenha sucesso e para que o animal tenha qualidade de vida e tenha a sua saúde aí sempre em dia. E tem o principal que você falou, adesão ao tratamento, né? Exatamente, adesão ao tratamento, porque é 50% nossa parte, 50% em casa. Então, a gente precisa da adesão e da ajuda do proprietário, do tutor. Então, a gente facilitando a vida deles, eles também vão ficar felizes e a gente vai conseguir fazer o tratamento da forma correta. Sim.
Bom, assunto não falta, né? A gente fez um tópico aqui de assunto, acho que a gente nem falou tudo ainda que tinha para falar. Mas, infelizmente, nosso tempo de live é apenas de 1 hora, né? Então, eu queria aqui que, se você que está nos assistindo tem alguma dúvida sobre medicina felina, manda aqui para a gente que a gente vai estar respondendo agora, né? Então, a primeira pergunta aqui, deixa eu ver, acho que o pessoal já mandou aqui. Pediram para a gente fazer uma live sobre doenças ortopédicas nos cães. Vamos fazer, vamos fazer. Aqui na minha página tem algumas lives que falam sobre algumas doenças ortopédicas, mas a gente pode estar fazendo uma outra para bater um outro papo. Falamos da injeção, deixa eu ver a pergunta aqui. Cadê? Bom, perguntaram aqui. A Ju, doutora, gostaria de saber sobre os cuidados que devemos ter com os gatos que têm FIV, que são FIV positivo. E explicar a diferença de FIV e FeLV, né? Até com que idade que eles conseguem viver com essa doença, viver bem com essa doença. Tá. Então, vamos lá. Os gatinhos FIV, eles vão ter uma imunodeficiência. Então, eles vão ser mais sensíveis e suscetíveis a outras doenças. Primeiro ponto, isso para qualquer gato. Não sair de casa, tá? Não deixar que ele tenha contato com outros gatos para que ele não transmita a doença para outros gatos. Manter uma alimentação de qualidade para que a imunidade dele esteja sempre em dia. A gente pode entrar com algumas vitaminas, como um Nutrifull Cat, por exemplo, que ajuda na imunidade desses gatinhos. Vacinar. Podemos vaciná-los com uma quíntupla felina, igual eu estava falando agora há pouco. E qual foi a outra parte da pergunta, Ti? Até que idade eles conseguem viver bem com essa doença? Então, como a gente tem várias fases da doença, quando eles desenvolvem sintomas clínicos, a expectativa de vida se torna menor. Mas enquanto eles estão bem, a gente consegue ter uma expectativa boa de vida. Então, é bem variável, tá, Ju? Infelizmente, eu não consigo Tipo, você tem um gatinho FIV em casa, eu não consigo te dizer assim, olha, daqui a 1 ano ele não vai aguentar. Não tem como a gente saber, porque ele pode até entrar numa fase de remissão total e se curar sozinho. Então, é bem relativo. Você cuidando da alimentação, cuidando da imunidade do seu gatinho, não deixando ele sair na rua para brigar com outros animais, pegar outras doenças de outros animais, já tá, olha, de ótimo tamanho, tá? Cuidar dele como um filho especial, mas que tem aí uma vida boa pela frente. Legal. Agora, a gente tem só poucos minutinhos, rapidinho. Gatinho pode beber leite? Ai, Tiago, essa sempre me mata. Existem gatos que estão super habituados a tomar leite desde pequeno, tá? Então, eles não têm diarreia, não tem nada. Mas o intestino, a parte gastrointestinal do gato, ele não é feita para absorver leite. Então, muitos gatinhos vão acabar tendo diarreias ou sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia tomando leite. Tá? Assim como os cães. Assim como os cães, exatamente. Mas minha mãe mesmo é vó, né? Ela mima todos os meus gatos com pires de leite praticamente diariamente, entendeu? Legal, acho que dá tempo de mais uma aqui. Perguntaram sobre a PIF. A gente não falou sobre a PIF, rapidinho. O que é a PIF? O que é a PIF? A PIF é a peritonite infecciosa felina. A gente tem tanto tipo seco quanto tipo úmido. É úmido, né, Ti? Uhum. E aí, essa doença, ela pode... Na verdade, é a pior das 3, né? Das doenças infecciosas de gato. Ela também não tem cura. Hoje em dia tem um tratamento que está sendo importado de fora, não é barato, mas tem um site chamado Pifentinhos, onde é feito um questionário para os tutores e aí a gente consegue entrar com um tratamento específico importando essa droga de fora, tá? É uma doença que junta líquido tanto no tórax ou no abdômen. Quando ela passa a juntar essas efusões, normalmente o gatinho ele aguenta no máximo uns 10 dias, tá? A gente drena esses líquidos do tórax, do abdômen, dependendo de onde junta, e ele volta a juntar, tá? É uma doença bem, bem triste também, bem triste. Quando eu faço um exame, uma radiografia, eu identifico que o animal tem efusão pleural, né, que é a presença de líquido no espaço entre a parede do tórax e o pulmão, né, que é um espacinho chamado de pleura. Quando acumula, tem um acúmulo muito excessivo de água. Duas coisas é o que eu penso logo de antemão, que é a PIF, né? E aí uma outra doença de provável origem neoplásica ou
cardíaca, né? Mas a PIF, ela vem realmente de eleição. Ele, Geralmente, quando tem associado, o tórax está associado também no abdômen, né? e ela é causada por um coronavírus, né? É o É. coronavírus felino e ele é transmitido principalmente pelas fezes, tá? Contato com as fezes de um gato contaminado. Muito bem, eu acho que nossa live foi muito boa, muito legal, tá vendo? A hora passou rapidinho. Quando? Passa. A gente faz todo um script, né, todo um roteiro, pensando que não, né, é pouco assunto, mas a gente não consegue falar tudo que tem para falar, porque aí um assunto vai emendando o outro. Quero agradecer você, né, agradecer ao seu convite por estar participando da live aqui comigo. E essa live vai ficar gravada. Se você que está entrando agora aí, que eu vi que entrou algumas pessoas, não pegou o comecinho, ela vai ficar gravada tanto no meu feed quanto no feed da doutora Isabela. E aí é só assistir depois. É isso aí, Camila. Merece uma parte 2. A gente vai fazer uma parte 2. Porque Obrigada. o mundo dos felinos é um mundo à parte e a gente precisa conversar mais sobre isso, né? O tópico que a gente falou dá para fazer uma aula diferente. Dá para fazer. Dá. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês essa noite. Que a gente tenha mais e mais lives sobre assuntos diversos, porque isso acrescenta muito, tanto para quem está assistindo, para os nossos clientes finais, para os nossos colegas veterinários. Eu acho que a gente traz informação dessa forma e é muito legal. Isso aí. Show de bola. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.